Olá! A partir de agora, você confere a semana. São as principais notícias apresentadas nos últimos dias aqui pela UPF TV. Uma opção para o consumidor ter a conta de luz mais barata é a tarifa branca, que já está valendo. Vacina contra HPV tem baixa procura em Passo Fundo. Uma novidade para os produtores de leite: já é possível saber se as vacas estão prenhas com 28 dias de gestação. As dificuldades que o IBGE de Passo Fundo tem enfrentado na área central da cidade é que poucas pessoas recebem as equipes para as pesquisas. O projeto SESI Imaginação, que incentiva a leitura através de pequenas bibliotecas nas indústrias de Passo Fundo. E ainda já começou a segunda edição do cursinho pré-vestibular oferecido de graça pela UPF. Uma alternativa para o consumidor economizar na conta de luz é a bandeira branca, que já está valendo. Para aderir à bandeira branca na conta de luz, você não pode fazer parte da tarifa social. Deve ter um consumo energético mensal acima de 250 kWh e ter o cadastro online. Só assim, estará apto a ter um desconto de 11 centavos por kWh no consumo de luz. A vantagem para o consumidor que aderir à tarifa branca é ele ter uma fatura de energia elétrica reduzida, desde que observados, os hábitos de consumo nos horários fora da ponta, do pico, que é o horário entre as 18 e 21 horas. Na tarifa branca, o valor do quilowatt-hora ele é menor, nesse horário fora de ponta. Os aparelhos que mais consomem energia são o chuveiro, o ferro de passar e a chaleira elétrica. Juntos, são os vilões da conta de luz. Mas para evitar que a utilização destes aparelhos se torne uma dor de cabeça, a saída é encontrar alternativas inteligentes. Mesmo com a bandeira branca, o consumidor tem que prestar atenção nos horários de maior e menor consumo. O pior horário do dia é das 6 da tarde às 9 horas da noite. O intermediário é das 5 da tarde às 10 da noite. Agora, se você quer economia, tem que utilizar esses aparelhos elétricos das 10 horas da noite às 4 horas da tarde do dia seguinte. Isso quer dizer, então, que quem não fizer o cadastro na tarifa branca, mesmo usando os seus equipamentos fora do horário de pico, ele vai, no valor final, pagar um valor maior. Se ele for da tarifa branca, esse valor final ele é menor. Poderá ser menor. A tarifa convencional ela é um valor único, indiferente dos horários de utilização do dia, enquanto que na tarifa branca esse valor ele é reduzido, se comparado à tarifa convencional, na utilização dos equipamentos fora da ponta, que é o período compreendido entre as 22 horas e 16 horas. O Bandeira Branca foi criado pelo governo federal para habituar o consumidor a mudar o hábito de vida, deslocando o horário de consumo. E para fazer o cadastro é muito simples. É só acessar o endereço cpfl.com.br, clicar no banner Tarifa Branca. No pé da página tem as opções para quem já é cliente e quem vai solicitar uma nova ligação. Aí é só preencher o cadastro e simular se há vantagem em aderir à bandeira branca ou não. Hoje, em horário de pico, o valor da tarifa de energia da conta convencional do consumidor residencial está em 40 centavos o quilowatt-hora. Com a tarifa branca, o valor fica em 29 centavos o quilowatt-hora. A partir de 2020, todos os consumidores terão a opção de aderir à tarifa branca. A exceção é para o consumidor cadastrado já com a tarifa social baixa renda, que não pode aderir à tarifa branca, bem como a iluminação pública. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística aqui de Passo Fundo, IBGE, vem enfrentando dificuldades para realizar as pesquisas na área central da cidade. A coleta de dados, que são as entrevistas realizadas em todos os municípios, serve como base para diversos estudos que vão muito além do censo demográfico. Celular na mão, prancheta, colete e crachá. Esses são os recursos indispensáveis para o Adler fazer o trabalho de campo dele. Mas nos últimos dias não tem sido nada fácil. Oi, aqui é um prédio residencial? Não, é tudo comércio aqui? Os três são sala comercial?
O Adler é agente de pesquisa e mapeamento do IBGE de Passo Fundo. A primeira abordagem que ele faz é bem simples, só para pegar o nome e contato, para, se necessário, marcar uma entrevista um outro dia. Tenta entrar em contato com o síndico, com algum responsável do edifício, né? Que existem prédios que não tem síndico. Entrando em contato, a gente procura depois entrar em contato com todos os moradores, né? Para ver se realmente os apartamentos estão ocupados, se eles estão vagos. E a gente procura falar com as pessoas para ver se elas seriam moradoras permanentes ali no prédio, né? Além dele, mais 7 agentes fazem esse trabalho em Passo Fundo, em outras 26 cidades da região. Os dados recolhidos nas entrevistas, que levam em média meia hora, servem para diversas pesquisas do IBGE. A principal delas é a que revela o índice de desemprego. Mas todo esse trabalho de levantamento não tem sido nada fácil. A grande dificuldade que nós tenhamos na coleta das informações é o acesso aos edifícios. Por exemplo, nesse primeiro momento a gente precisa somente o nome da pessoa e o telefone para posteriormente fazer o contato e, se for possível, marcar a entrevista para levantamento. E também a gente já está se preparando para o censo demográfico, uma mega operação que é o censo demográfico de 2020, onde a gente vai ter os recenseadores que também irão em todos os prédios do município de Passo Fundo. Quando o IBGE fazer entrevista, ele não cobra, ele agenda antes, vê com a pessoa que hora ele pode ir lá. A gente procura ter um bom senso e bom relacionamento com o informante. Esse é o nosso objetivo. Reconhecer um agente do IBGE é fácil. Ele sempre está identificado e com o carro do Instituto. Em caso de dúvida, é possível ligar ou pesquisar o nome no site. As informações passadas na primeira abordagem são enviadas para uma central no Rio de Janeiro, onde é feita uma seleção das pessoas que devem ser entrevistadas. E a obrigatoriedade da prestação de informações e o sigilo estão previstos em lei. Ninguém veio aqui investir numa empresa sem saber o perfil da população, a distribuição de renda, o número de habitantes, mão de obra, educação. Então isso leva à convergência de pessoas vir para Passo Fundo, vir morar em Passo Fundo. E será o grande desafio para nós agora em 2020, confirmar hoje essa população de mais de 200 mil que nós tenhamos efetivamente. E o censo mostrar a realidade, que é a estimativa, apenas um trabalho que o IBGE faz de coeficiente, de outros crescimentos que a gente faz, outros índices, para chegar ao crescimento da população. Mas o censo ele vai chegar em todo local onde tem pessoas morando. Então a gente pede a colaboração, que quanto melhor, perfeito nós fazer esse levantamento, melhor o Passo Fundo vai ter projetos e retorno de verba para o município. O número de pessoas que buscam pela vacina contra o HPV caiu em Passo Fundo. Entre os meses de janeiro a março, 391 doses a menos foram aplicadas na cidade, em comparação ao mesmo período do ano passado. Falsas informações nas redes sociais estão entre os motivos. A procura pela vacinação contra o papilomavírus humano, o HPV, está baixa em Passo Fundo. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, em 2019, 507 doses foram aplicadas entre os meses de janeiro a março. No mesmo período do ano passado, foram aplicadas 898 doses, 391 a menos. Os pais, às vezes, não estão esclarecidos, né, quanto à importância dessa vacinação, né? Então, a gente procura sempre estar trabalhando nas escolas também para estar divulgando isso, a importância da vacinação com a educação também, né? Porque é uma das formas de prevenção que a gente tem. O HPV é um vírus que infecta a pele e as mucosas. Pode causar verrugas e lesões que, muitas vezes, podem levar a câncer de colo de útero e garganta. A transmissão do vírus se dá no contato com a pele. Por isso é importante que toda menina entre 9 e 14 anos e todo menino entre 11 e 14 tomem as 2 doses da vacina. A vacina em si a gente tem, então, ela é uma vacina quadrivalente, né, que protege para 4 subtipos, né, do HPV. Os mais infectantes, os mais de maior risco, né, de desenvolver o câncer, né? Então é por isso que o Ministério incorporou ela então no calendário básico de vacinação, né, dos adolescentes. É importante informar que são 2 doses que o Ministério preconiza, né, está disponível. Então faz uma hoje, né, dentro da faixa etária adequada, e daqui 6 meses a segunda dose. O vírus é perigoso e a vacina segura. Em todas as doses aplicadas no município não houve registros de maiores efeitos colaterais. A baixa procura pela vacina que preocupa.
Entre os motivos está a proliferação de falsas informações nas redes sociais. A procura também ela começou a ser baixa a partir do impacto, né, que a gente viu em redes sociais, né, os movimentos anti-vacinas também. Então, o pessoal acabou ficando se influenciando e achando que o risco de vacinar é maior do que ter a doença. Então, isso não é verdade, porque a gente sabe que o câncer, né, está aí hoje. A gente vê muita mortalidade por câncer, né. Então, é importante que o pessoal tenha essa informação de que o risco de vacinar, o evento adverso existe, mas é uma coisa assim, a vacina é uma vacina segura, tanto que a gente, na verdade, no município, a gente não tem notificação de evento adverso pós-vacinal pelo HPV. Novidades para os produtores de leite. Agora já é possível saber se as vacas estão prenhas com 28 dias de gestação. É o exame de prenhez bovina oferecido pelo Serviço de Análise de Rebanhos Leiteiros aqui da UPF. Vaca boa é vaca que dá bastante leite. Essa é a regra entre os criadores. Na propriedade de seu Amantino são criadas 220 vacas. Cada uma produz entre 20 e 24 litros de leite por dia. Mas bom mesmo é quando elas chegam a 50 litros por dia. Isso acontece no período chamado de lactação, até 60 dias depois da vaca parir. Então, no pasto, nada de vaca vazia. Tem que estar prenha. A vaca de leite, né, vai produzir leite se parir, né? Então nós precisamos de uma aparição quanto antes melhor, né? Se nós conseguirmos obter aí em torno de 12 a 13 meses de intervalo entre partos, né, nós vamos atingir praticamente o máximo de produção que a gente pode tirar do rebanho. O exame é feito só 40 dias depois da inseminação. E se a vaca não está prenha, tem que esperar um novo cio ou incentivar com hormônios para tentar novamente uma nova gestação. Isso leva tempo e quanto mais tempo, menor o rendimento. Mas agora já tem um jeito de saber se a vaca está prenha com apenas 28 dias. Espetacular, eu não saberia até definir, viu? Porque primeiro, né, porque isso vai fazer com que as pessoas procurem mais utilizar o SARL para o diagnóstico de prenhez, né? E aí já faz um exame de todas as vacas, de todo o rebanho. Quer dizer, faz o controle leiteiro, que nós chamamos, né? Controle leiteiro de todos os animais, que vai vir com um diagnóstico de prenhez. Isso é fantástico. Os criadores podem levar uma amostra do leite ao Serviço de Análise de Rebanhos Leiteiros, o SARL, da Universidade de Passo Fundo. O teste é rápido e preciso. A base da técnica da análise do diagnóstico de prenhez é na identificação da concentração das glicoproteínas, que são proteínas que, quando o animal está no período de gestação, elas aumentam. Então, com esse aumento, possibilita uma identificação precoce aí a partir do 28º dia. Isso é uma vantagem para o produtor? Sim, é uma vantagem no sentido de conseguir gerenciar o seu rebanho de forma mais rápida e eficiente. É o primeiro laboratório do estado a oferecer este tipo de serviço. Aqui também são feitas análises da composição química e sanidade do leite. O laboratório atende a pecuaristas e indústrias de leite de todo o estado. Por mês são analisadas 100 mil amostras. Essa amostra é enviada aqui para o nosso laboratório e nós determinamos a composição química e a composição celular. Então, isso é lei, isso a indústria é obrigada a fazer. O segundo serviço que nós oferecemos, disponibilizamos, nós chamamos de gerenciamento leiteiro. O produtor anota mensalmente a quantidade de leite que a vaca produziu, coleta uma amostra do leite daquela vaca, individual, manda aqui para o laboratório e nós analisamos. O veterinário, ao ler esse resultado, ele pode encontrar ali informações que podem estar indicando algum problema que esteja acontecendo no rebanho. E tem outra novidade prevista: o laboratório vai analisar a presença de antibióticos nas amostras de leite. É uma exigência do Ministério da Agricultura que passa a vigorar no segundo semestre deste ano. Serão mais 45 mil amostras de leite por mês analisadas aqui. O Ministério da Agricultura entendeu por bem que essa análise, além de ser feita pela própria indústria, a partir de agora deverá ser feita por um laboratório que é credenciado ao Ministério. Então nós também estaremos realizando esse tipo de diagnóstico.
E como está a qualidade do seu sono? Depois do intervalo, vamos mostrar algumas atividades que aconteceram para lembrar a população sobre a importância do sono regular diário. E ainda começou a segunda edição do cursinho pré-vestibular, oferecido de graça pela UPF. Na Expo Direto Cotrijal 2019, o que não faltou foi chimarrão. Em quase todos os estandes, as pessoas eram recebidas com a cuia, erva e água quente. O chimarrão não é a bebida oficial dos gaúchos por acaso. Nós somos o estado que mais fabrica erva mate no país. E o Brasil é um dos países que mais consome no mundo. Por isso, nesse ano, a Emater homenageou essa cultura para promover o programa gaúcho de valorização e qualificação da erva mate. O resultado você confere agora. Diz a lenda que Deus Tupã, ao presentear o mundo com a erva mate, livrou os humanos da solidão e do cansaço. A erva, então, passou a servir como companhia, ânimo de espírito, força e vida. A erva mate já era cevada há muito tempo antes do tradicional chimarrão que tomamos hoje. Cultura dos índios guaranis foi oferecida aos jesuítas espanhóis na chegada à região sul da América Latina por volta de 1550. Desde então, a erva mate é tradição e hábito por aqui. Quem passou pelo caminho da erva mate na Expo Direto pôde ver de perto essa história. No começo, todo o processo de plantio e colheita das folhas de mate era manual. Era comum que o cultivo acontecesse com a ajuda de aves domesticadas, o que facilitava a germinação das sementes. E o que era 100% artesanal foi se modernizando com o tempo. E antes de virar erva, as folhas precisam ir para o fogo. Por um bom tempo, era o próprio homem que virava os galhos sobre as brasas. Depois, as folhas passaram a ser esquentadas em estruturas de telas. E tem também as técnicas como o carijo e o barbacoa, algumas das quais são usadas até hoje nos ervateiros da região. O pilão foi por muito tempo essencial para moer as folhas. Depois veio o soque de mãos. E hoje, claro, temos uma indústria desenvolvida que faz todo esse processo do começo ao fim sozinha. E para armazenar a erva pronta, já não precisamos do surrão de couro, do cesto de taquara ou da barrica. As embalagens de papel ou plástico garantem a qualidade da erva. Perceber o potencial dessas folhas foi o que possibilitou toda essa evolução. E a região de Passo Fundo faz parte disso, porque se destaca pela pesquisa e os avanços tecnológicos no manejo e na produção de erva mate. A região do Planalto Médio é a quarta em produção de erva mate no estado. Mas o destaque mesmo é pela pesquisa e inovação que sai daqui. E isso porque o cultivo gera benefícios a todo o país, não só com a erva do chimarrão, mas também na gastronomia, nas essências medicinais e até mesmo no setor de cosméticos. Tanto que no Rio Grande do Sul, nós temos aí ao redor de 230 indústrias ervateiras, são 380 indústrias que processam a erva mate no Brasil, uma quantidade significativa que gira entre empregos diretos e indiretos de 500 mil empregos. Então ela se estabilizou nesse processo e possibilita se criar no Brasil uma cadeia produtiva forte de uma planta que é originária da América do Sul, mas que tem um amplo mercado internacional. A Emater incentiva o cultivo dos pequenos produtores através do Programa Gaúcho de Valorização e Qualificação da Erva Mate. Isso porque no Brasil, mais de 30 mil famílias trabalham hoje com a produção de erva mate. São pelo menos 70 mil hectares cultivados, que geram cerca de 620 mil toneladas de erva mate todos os anos. Isso tudo movimenta uma cadeia econômica de pelo menos 2 bilhões de reais. E isso pode fornecer aspectos importantes como trabalho no campo,
como manutenção do jovem no campo em função da quantidade de mão de obra que a atividade exerce. Ela é uma cultura altamente sustentável, é uma planta natural, basicamente aquilo que hoje o mundo está pensando em consumir em termos de produtos naturais, a erva mate fornece. Uma viagem no tempo para lembrar que a erva mate é mais do que só chimarrão. E além do hábito diário, também tem histórias e lembranças. Isso aí, quando era bem novinha, meu pai fazia tudo na mão, assim como é para ser ali. Muito bom, eu achei bem interessante. Deu para relembrar, então? Deu para relembrar, é bem assim mesmo. Você se preocupa em envelhecer com saúde? É que, para isso, vários fatores são indispensáveis. Entre eles, está a qualidade do sono. Aqui em Passo Fundo, algumas atividades aconteceram para lembrar a população sobre a importância do sono regular diário. O Oscar veio de Bela Vista para Passo Fundo em busca de ajuda. É que ele tem dificuldade para dormir e quer descobrir o motivo. Para isso, ele participou de uma avaliação sobre a qualidade do sono, feita pelo Hospital de Clínicas. Dorme assim um sono e depois que acorda, assim tipo 2 horas, 3 horas, dali em diante o sono não é um sono que descanse, né? É um sono pequeno, que a gente vira de lado, não dorme mais, é poucos minutos, olha no relógio, passou meia hora, vira de lado, dorme mais um pouco e assim vai até amanhecer o dia, né? O Oscar não é o único que enfrenta esse problema. Dos pouco mais de 209 milhões de brasileiros, pelo menos 73 milhões têm dificuldade para dormir. Os dados são da Associação Brasileira do Sono e revelam o quanto é importante ficar atento aos primeiros sinais de dificuldade. A sensação de cansaço ao acordar, a sensação de fadiga durante o dia, a falta de produtividade, a irritabilidade, a falta de paciência, perda de memória, dificuldade para pegar no sono, os acordares, os despertares noturnos, né? Esse é um sinal de que tem alguma coisa diferente ou não adequada na estrutura do sono dessa pessoa. Dormir bem é envelhecer com saúde. Esse foi o tema da Semana do Sono desse ano. A ideia é sensibilizar sobre o quanto dormir é um ato necessário que reflete na qualidade de vida. Quando a gente tem uma alteração no sono, a pessoa ao longo do tempo vai passando por diversas situações relacionadas a outros sistemas. A gente tem aí o surgimento de doenças cardiovasculares, em relação ao sistema neurológico também, são relacionadas à cefaleia intensa, que é a dor de cabeça intensa, situações relacionadas também à falta de memória, ao déficit de atenção, à dificuldade de coordenação. O ganho de peso também é altamente relacionado às doenças do sono. A gente tem que acordar, tem que se sentir descansado, e se o indivíduo não tem essa percepção é porque tem alguma coisa de errada acontecendo. O cursinho pré-vestibular, popular e comunitário da UPF está de volta. Na segunda edição, a proposta é também focar no Enem e em conteúdos básicos do ensino fundamental e ensino médio. Um ano depois de se formar no ensino médio, a Gisele está de volta às salas de aula. E a expectativa é seguir estudando. Do cursinho popular e comunitário da UPF, ela quer ir para os bancos da Faculdade de Direito. Durante minha vida toda eu vi várias injustiças acontecerem. Eu acho que esse mundo precisa, né, um pouquinho assim de mim, né, de um pouquinho do que eu sou assim por dentro. Além da Gisele, essa sala está cheia de alunos com muitos planos. É para isso que serve o cursinho pré-vestibular, popular e comunitário da UPF. Para atender jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social que queiram ingressar no ensino superior. O Gabriel acabou de se formar professor de filosofia pela UPF. Com ele são 40 professores e estudantes das licenciaturas dando aulas. E os conteúdos priorizados são os cobrados no Enem. Todas aquelas pessoas que possuem Bolsa Família, estudam em ensino público podem vir participar. De modo geral, o foco é o Enem, para que esse pessoal consiga uma bolsa ou um financiamento estudantil via FIES. As aulas do ano também vão priorizar os conteúdos básicos cobrados no ensino fundamental e médio. E, além disso, alunos e professores vão ter acompanhamento psicológico,
O assessoramento é do curso de Psicologia da UPF, que conta com 2 psicólogos e 8 estudantes trabalhando todas as noites no cursinho. Esse cursinho ele tem uma visão de troca de conhecimento. Então, nossos professores, nem todos são formados. Existem muitos professores que são alunos ainda da graduação. E para eles é uma experiência nova, uma experiência legal, que daqui a pouco ele pode querer ingressar um mestrado, alguma coisa. Ele já está se experimentando. O cursinho pré-vestibular, popular e comunitário da UPF é vinculado à Faculdade de Educação, ao Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e à Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. Para a mulher, escrever é um ato político e publicar o que se escreve, um ato político em dose dupla. Essa frase é da escritora brasileira Conceição Evaristo, que esteve em Passo Fundo na última Jornada Nacional de Literatura. A sua fala retrata bem o que significa para uma mulher ter um livro publicado no Brasil, com um mercado editorial formado majoritariamente por homens. Livros publicados por mulheres acabam muitas vezes ficando de lado. Mas não é esse o caso da coletânea O que as Mulheres Escrevem, da editora Desdêmona, daqui de Passo Fundo. Aos 20 anos, a Érica publicou seu conto pela primeira vez. Ela tem a escrita como hábito há muito tempo, mas até então seus textos quase não tinham sido lidos por ninguém. E poder mostrar ao mundo as coisas que escreve foi libertador. Escrever é um processo dolorido, é um processo de se desnudar, de mostrar tudo que está ali guardado e dar espaço para pessoas, todos os sexos biológicos que se identifiquem com o gênero, é muito marcante e é muito legal. Mas a Érica não está sozinha nessa jornada. Ela é a mais jovem das autoras que compõe a obra As Coisas que as Mulheres Escrevem, produzida em Passo Fundo pela editora Desdêmona. Na coletânea, temos textos de 62 mulheres que vêm de todo o país e também aqui de Passo Fundo. São poesias, contos e crônicas que retratam os desejos, os medos e a alegria de ser mulher. A editora Desdêmona existe para publicar livros exclusivamente femininos. De acordo com uma pesquisa publicada em 2017 pela Universidade de Brasília, o perfil dos autores brasileiros é o mesmo de 1965. Nas grandes editoras, 70% das publicações são de homens. A jornada dupla de trabalho das mulheres é apontada como uma das razões. Mas elas escrevem sim e escrevem muito. Tanto que a editora já projeta um próximo livro para publicar contos ficcionais e de fantasia, escritos somente por mulheres. O futuro para as mulheres precisa ser de fala, precisa ser de ocupar espaços. Então, o que a editora Desdêmona faz é tentar equilibrar esse nosso presente, né, que está muito desequilibrado, que está muito desigual. Então, a gente sabe que a maioria dos escritores publicados são homens e a gente acha que as mulheres escrevem. Sim, o que as mulheres escrevem é relevante, então a gente quer dar voz às mulheres. Até lá, o incentivo à escrita se consolida na cidade. É um sonho realizado pela professora e escritora de outras obras, Pichugini, que também tem um conto na coletânea. Assim, para que possamos ter uma boa viagem, devemos sentar no trem, no lugar que julgamos ideal, para enxergar e não apenas olhar a paisagem. Sentar nas primeiras filas de bancos e, de preferência, à janela. Já chegou o tempo de termos o direito adquirido de sentar à janela. Dali, calmamente, vamos apreciando o tempo que certamente vai passar mais devagar. É a voz mesmo das mulheres num mundo da literatura em que homens são os majoritários, os que mais escrevem. Nesse novo olhar que a gente vai conseguindo perceber que nós estamos mudando. Aos poucos a gente está fazendo a diferença e estamos fazendo as pessoas nos ouvir melhor. É esse o ato político de escrever defendido pela escritora Conceição Evaristo. O ato político de ainda ter que abrir caminhos para outras mulheres. Quem consegue ir um pouquinho adiante abre espaço para as outras. Né? Eu acho que é por aí, né, que a gente lida com essas coisas. Qualquer um pode escrever, mas publicar é que é o complicado. Mas é o processo político de me impor como mulher, como pessoa, como escritora.
eu continuo escrevendo e pretendo continuar publicando. A história que vamos contar agora é sobre uma jovem que arruma o próprio quarto, ajuda a mãe em casa, é vaidosa e vai para o trabalho sozinha. E quando chove, pega ônibus ou táxi. Na semana dedicada à conscientização sobre a síndrome de Down, conheça a rotina da Luísa. Meu nome é Luísa, eu tenho 25 anos. Eu faço bem direitinho, calçar rua e sem calçar com estranho. Eu trabalho do Zafre, da Bela Star, eu pacoto. Eu gosto de lavar louça, arrumar a cama. Eu gosto de estudar do colégio. Na tua casa, assim, o que tu gosta mais de fazer? Na minha casa? Nossa, tô pensando. Eu gosto de brincar, jogar bola, pintar, olhar os vídeos do internet, as novelas. Gosta de filme também? Filme. Aula eu quero fazer. Quer fazer aula? Sim. De curso. De quê? De informática. Informática. Pra mexer no computador? Mexer no computador. Eu quero trabalhar da caixa. Com dinheiro. Ah, tu quer cuidar do dinheiro. É importante cuidar do dinheiro. Por causa dos clientes. E depois do intervalo, uma oficina da UPF que ajuda a tranquilizar os estudantes para enfrentarem os desafios acadêmicos. E ainda o projeto SESI Imaginação, que incentiva a leitura através de pequenas bibliotecas nas indústrias de Passo Fundo. Nós já voltamos. Um momento para relaxar o corpo e a mente. Assim funcionam as oficinas de meditação oferecidas pelo setor de atenção ao estudante da UPF. Veja só. Pés no chão, mãos sobre as pernas, braços e ombros descansados. O objetivo aqui é se dedicar à respiração, é sentir e escutar o ambiente como ele é. E como resultado, mente e corpo ficam mais tranquilos, preparados para enfrentar os desafios do ambiente acadêmico. É essa a ideia da oficina de meditação oferecida pelo setor de apoio ao estudante da UPF. O propósito é ajudar os alunos uma vez por semana no intervalo das aulas. Existem estudos já dentro da área da neuropsicologia que comprovam que a meditação tem efeitos tanto na prevenção quanto na redução de estresse, de ansiedade, e isso vem a ser muito importante nos fatores contemporâneos do ambiente acadêmico, onde a exigência, né, é normal que às vezes seja elevada em período de provas e tal. Nos encontros, que costumam durar cerca de 1 hora, os participantes conversam sobre a prática, que reúne aspectos da técnica oriental e da psicologia.
Além disso, também são introduzidos nas práticas da meditação com mediadores que já têm experiência no processo. Um dos principais objetivos assim das práticas de meditação ou de atenção plena é desenvolver a atenção, né? Mas os benefícios também se estendem para a memória, para outras funções executivas. E para esse fim de semana tem evento programado aqui em Passo Fundo. Olha só. Oi, pessoal de Passo Fundo, dia 23 de março, eu e a Estopinha vamos participar do evento Amigo Pet no Bela Tita Shopping. A gente espera vocês lá. Alô, pessoal do programa A Semana da TV UPF, meu nome é Gabriele Piacentini, sou mais bela comunitária do centro. Quero convidar vocês para o encerramento da Semana Municipal da Água, onde vai acontecer o primeiro Petnik, que vai ser na Praça do Hospital da Cidade, domingo, dia 24, a partir das 16 horas. Venha trazer seu cachorrinho e curte um domingo com nós ao som de voz e violão. Todo o programa a gente te traz as novidades do mundo da música. É com o Jonatas Koch, que nos conta mais no quadro da Rádio PF. Esse aqui era o David Bowie. E adivinha só, esse aqui também era o David Bowie. Esse também. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. E esse aqui? E mais esse. Mas a pergunta é como ser tantos sendo um só? A resposta pode estar numa pesquisa canadense recém-publicada na revista Super Interessante. 15 atores passaram por uma ressonância magnética, respondendo perguntas através da perspectiva própria e também dos personagens. E o que os cientistas descobriram é o seguinte: a atividade cerebral dos atores muda quando eles entram no personagem. Outra característica é a facilidade de esquecer de si mesmo. Talvez Humberto tinha razão. Somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. A vida imita o vídeo, garotos inventam um novo inglês. Vivendo num país sedento, um momento de embriaguez. Nós somos quem podemos ser, sonhos que podemos ter. Aqui na capital nacional da literatura, a leitura está nos mais diferentes espaços. Até na indústria, os livros são comuns. Essa é a proposta do projeto SESI Imaginação, Leitura, Cultura e Conhecimento dentro da indústria. Uma iniciativa que tem ajudado a transformar vidas. É no restaurante da empresa em que trabalha que o Jones divide o tempo de descanso no intervalo do almoço com o tempo de leitura. Tive um grande melhoramento, tanto empresarial, conhecimento, e a gente conseguiu trocar informações através dos livros. Uma brincadeira, um debate, o que tu achou dessa parte? Então, para mim, melhorou muito. Primeira vez que me mostraram, aqui tem livro, quem quiser vir ver livro. E eu comecei a pegar, pego um, pego dois, pego três, levo para casa, leio com meus filhos, né, interajo com meus filhos, que são mais importantes hoje no dia, né? Jones trabalha 7 anos nessa empresa no setor de montagem. Viu na biblioteca do refeitório a oportunidade para mudar. Pensei, não, peraí, o livro abrindo um entendimento, peraí, eu tenho que terminar meus estudos. Pretendo fazer um curso, sem estudo tu não faz nada. Então, para mim, após a leitura, abriu um grande leque na minha mente. Então, resolvi fazer o curso de terminar meu estudo circular do colégio, né? Então, para poder buscar uma faculdade, sem estudar, tu não consegue fazer nada. Esta indústria de máquinas agrícolas funciona em Passo Fundo há mais de 15 anos. Conta com 490 colaboradores e 350 almoçam aqui. E tem acesso fácil a um acervo de 100 livros, que vão do infantil ao adulto. Esta é uma parceria com o SESI, que começou em 2015.
Nós notamos principalmente o retorno dos nossos funcionários para a sala de aula. Muitos voltaram a estudar depois que começaram a praticar o hábito da leitura. E o ambiente da empresa, tu sente que melhora? Como é que fica? Com certeza, as pessoas entendem mais sobre o trabalho, entendem mais as instruções de trabalho, melhora a compreensão do dia a dia. A empresa participa do projeto SESI Imaginação, Leitura, Cultura e Conhecimento dentro da indústria. Uma ação que envolve cerca de 500 indústrias no estado e 25 no Norte Gaúcho. A gente sabe que hoje no Brasil se lê muito pouco, né? Então o SESI, através das bibliotecas, começou a buscar o incentivo à leitura da comunidade e mais especificamente do trabalhador da indústria, que é o nosso cliente, né? É o trabalhador conseguir retirar livros na própria indústria, ele leva para casa, ele leva para a família. A gente sabe que tem trabalhadores que levam 2, 3, 4 livros para casa e durante aquele período ele fica com o livro em casa, depois troca. A gente sabe que atualmente muitas empresas têm programas de qualidade de vida, né? E esses programas estão vinculados muito aos fatores psicossociais dentro das empresas. Então hoje o SESI Imaginação também ajuda as empresas nesse projeto de ações culturais, esportivas. E de volta ao Jones, hoje ele está apto para ingressar no ensino superior. Terminou o ensino médio através do EJA no SESI. Ele é um leitor assíduo, daqueles que devoram os livros. Chega a levar mais de um livro de cada vez. A ideia da biblioteca deu tão certo que outros 20 colaboradores da empresa vão regressar aos estudos neste ano. Os funcionários já estão matriculados no EJA para começar uma nova etapa de suas vidas. Etapa que o Jones conhece bem. Um curso técnico, um aprendizado dentro da empresa. A empresa tem oportunidades, eles dão um curso de líder, essas coisas. Mas se a gente estiver parado, não estiver estudando, não estiver acompanhando o crescimento, tu fica para trás. Então, se você está caminhando juntamente com a empresa e com os teus estudos, acredito eu que o futuro é grande para cada um de nós. Agora a gente fala de arte, ou melhor, de uma batalha de poesia. É isso que o SESC está programando para a semana que vem. Confira as informações com a Gisele Borba. Você já ouviu falar no termo slam? Parece coisa de esporte, Grand Slam, só que não. É uma palavra que agora está sendo associada à literatura. Pois é, aqui em Passo Fundo vai sair o primeiro Slam SESC. Nós vamos conversar um pouco mais com o responsável pelos projetos de literatura do SESC, o Cássio Borges. Explica pra gente um pouco melhor o que significa Slam. O slam é uma poesia de rua que nasce junto com a cultura hip hop e se estabelece fortemente no Brasil a partir de 2015, no qual poetas com sua poesia autoral vão falá-la e competir entre si para ver qual poesia é melhor. Hoje em dia, olha a foto da risada e zomba, mas aquela era a minha armadura, porque ser como eu queria me dava vergonha. Falar com a minha mãe... É uma poesia falada, mas é uma poesia falada com ritmo, né? Parece que eles vão cantar também, mas sem instrumentos. Justo. O slam ele tem a poesia falada na cadência do hip hop, na cadência do rap, mas sem o auxílio de instrumentos ou objetos. Apenas o competidor, o poeta, com sua poesia autoral e um microfone. E por que trazer esse evento para cá? A gente quer trazer o jovem para dentro do SESC, não só para dentro do SESC, mas para dentro da cultura. Hoje nós atendemos muito bem as crianças, atendemos aos adultos e aos idosos, mas o jovem está fugindo do nosso escopo e a gente quer atraí-lo com algo que seja cultural, que seja efetivo e que eles gostem de participar. E é uma competição, né? Isso, é uma competição. A gente vai ter a primeira etapa no dia 16 de abril, mais 2 etapas, uma em junho e outra em setembro, e a grande final no dia 10 de novembro. Agora, se eu quiser participar, o que eu tenho que fazer? Venha até o SESC ou no telefone 3313-4318. A inscrição é gratuita e para assistir as competições é gratuito também. E na final, o primeiro, segundo e terceiro lugar terão premiação. Agora, é poesia livre, né? Não existe um tema específico, ou seja, as pessoas podem participar com um tema que elas mais se identificarem. Justo. Vai ser avaliado por um professor de língua portuguesa o texto. Por um rapper vai ser avaliada a fala do texto e, independente de tema, você pode escrever sobre o que quiser, mas que seja um tema que fale do universo do jovem, né? Ok, muito obrigada, viu, pela sua participação. Então, reforçando aí a primeira etapa, vai ser no dia 16 de abril, no Teatro do SESC, às 9 horas da manhã. Fazer intercâmbio é mergulhar de cabeça na cultura de outro país. É interagir com pessoas de costumes diferentes dos teus e fazer dessa experiência aprendizado para a vida. E nós temos um exemplo para contar. Ela viveu experiências aqui com a gente na UPF TV e hoje mora em Cork, na Irlanda.
No último domingo, vários países do mundo e de diferentes continentes comemoraram o dia de São Patrício. E quem nos conta mais é a nossa ex-colega, a jornalista Afani Barufi. Olá pessoal, é uma alegria muito grande conversar com os telespectadores da minha querida e saudosa UPF TV. Isso porque no próximo domingo, a conhecida Ilha da Esmeralda vai viver o feriado mais aguardado do ano, que é o St. Patrick Day, também conhecido pela comunidade brasileira como Dia de São Patrício. É uma festa que pode ser comparada ao carnaval brasileiro. E essa movimentação ela acontece em todas as cidades irlandesas e aqui em Cork, a cidade que eu escolhi para o meu intercâmbio, não é diferente. Inclusive, eu estou num espaço bastante visitado, bastante popular, que é o English Market. Como vocês podem ver, ele já está sendo decorado, então, para o St. Patrick Day. Não só esse espaço, como os espaços públicos, também os mercados, as lojas, as escolas. É um feriado bastante esperado pela comunidade irlandesa, mas também é comemorado no mundo todo. E uma curiosidade, pessoal, Cork é a segunda cidade mais populosa, então, da Irlanda, só perde para Dublin, que é a capital. E por hoje é isso, a semana termina aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, então pode acompanhar a UPF TV também pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até mais!